Lá não é uma igreja de Santo Daime, mas a doutrina me chamava de um jeito. Só que eu neguei isso até onde eu pude. Porque eu falava, meu, Jesus, Maria e José, não, cara. Aí eu entrei naquela máxima que o cristianismo, o catolicismo detonou. Eu ouvia hino de Jesus, eu virava o olho na força. Eu virava o olho, eu falava, nada a ver. E eu já nem tinha sido católica na vida. Minha família é protestante. Então nem tinha essas figuras de João, Maria. João e Maria, ó, José, Maria, João e Maria. Né? Só pela história da Igreja Católica. Puta, a gente que estudou tudo. a verdadeira história, quando a gente, né, lidar com esses elementos, né, e com ouvir isso tudo em transe, acaba, né, gerando esse incômodo. Nossa, era horrível. Só que ao mesmo tempo, eu achava demais a mensagem da disciplina. Principalmente da disciplina. Porque era uma coisa que me faltava na vida. Entendi. Né? Eu tinha muito ímpeto de fazer, eu sempre fui muito do fazer. Mas o terminar é outra história, né? E fazer bem feito é outra história. E ter compromisso é outra história. E assim, às vezes eu conseguia cumprir com muitos compromissos externos, mas eu não tinha compromisso nenhum comigo. O que era pro meu bem, pro meu bem-estar, eu não conseguia até o fim. Então você precisava dessa disciplina. Eu precisava, e aquela doutrina tava assim, ó, redondinha pro que eu precisava. De ter formas de se comportar, sabe? De você chegar numa corrente, né, no Santo Daime, e você ter uma maneira de se comportar, de se portar, mas por educação, né? Por respeito. E não porque você é obrigado. Sim. Vai de você querer estar ali daquela maneira, no mundo, na vida, né? Porque hoje eu sei chegar num lugar e primeiro observar para saber que lugar é aquele. Respeitar os espaços que eu frequento. Respeitar as coisas das pessoas. Eu achava que eu era uma pessoa educada, gente. Eu não era, sabe? Por exemplo, eu tô aqui com vocês, tem alguma coisa sua assim, eu poderia pegar, por exemplo, pôr a mão, sabe? Hoje eu não tenho coragem de não te perguntar, sabe? Então, cuidado com as coisas das pessoas. No Santo Daime, você não toca no maracá, um tambor, nada que é de ninguém, você bota a mãozona sem você trocar uma ideia. Parece óbvio, parece básico, mas no dia a dia não funciona assim. Porque eu não era uma pessoa que era considerada mal educada. Mas não tinha esse cuidado, esse apreço com o outro, porque eu não tinha comigo. E aquela doutrina começou a me mostrar um caminho muito interessante. O que a gente chama de estudo fino mesmo, né? Só que até aí, eu não ia em igreja nenhuma. Mas não te incomodava aquele bando de regras? Jamais, aí que tá. Enquanto as pessoas ficavam lá se debatendo, eu vou pro xamanismo. Exatamente. Não, eu queria regras. Você queria? Eu precisava de regras. Eu quero saber como é isso aqui, se eu quero fazer parte disso, eu quero entrar na história. Porque se eu não gostar da história, é mais fácil eu sair do que eu ficar tentando mudar essa história. Vai arrumar outra história. Sim. Tá aí os trabalhos mais livres, mais xamânicos, que a gente chama, assim, vamos assim dizer, né? O formato. Pra você dançar à vontade, tocar o seu tambor, tocar o seu maracá. E, né, isso eu já faço na minha vida. De ir lá ir num lugar, tomar o que eu quiser e fazer o que eu quiser, né? Mesmo que tenha… Eu queria regras, eu precisava. E assumir isso foi muito difícil, viu, gente? Porque é se doutrinar. E isso é muito complicado a gente falar, né? A palavra doutrina é muito… Eu acho que assim, tem todo um entendimento da história do mestre Irineu, primeiro pra saber por que a doutrina dele é disciplinadora, né? Um seringueiro que trabalhava em lugares, né, de condições… Militar, seringueiro. Seringueiro militar. Então, assim, quando você estuda a doutrina, você também passa a olhar com menos preconceito, menos afastamento e mais respeito e reverência pro trabalho. Entendimento, compreensão, né? Entender que aquilo era necessário lá. E eu vou te falar, Ju, que eu sinto que é necessário até aqui. Porque o que a gente falta na vida de muitos de nós é disciplina. Sim. É compromisso com a gente mesmo. E a doutrina é sobre isso. Porque a gente fala de firmeza. A gente fala de firmeza, de disciplina. A base, se você for olhar das mensagens, né, do Santo Daime, a palavra firmeza é o que você mais ouve. São as palavras que… É disciplina. É o que a gente tá precisando na nossa era aqui. A gente não tem isso com a gente. Por exemplo, pra mim, eu vejo que essa mensagem do Santo Daime, ele veio no momento certo pra juntar aí uma galera que tá precisando dessa mensagem. Sim. Que foi aí que eu comecei a ressignificar Jesus, o caramba 4, entendeu? Falei, a mensagem do cara é a mensagem que a gente tá precisando nesse momento. É união, é perdão, é o basicão, galera. Tipo, cara, aí todo mundo fica, porque sentava com puta, fazia… É isso mesmo, entendeu? É sobre isso. É a mensagem pra essa geração.
né? Que a gente chama aí a transição, né? Pra gente fazer essa elevação, sei lá, chama do que quiser. Mas pra uma sociedade melhor, você não precisa nem ir pro campo do misticismo. O que a gente hoje tá tudo aí, toda hora, militando, uma hashtag milita pra tudo. Pra o quê? Pra ter respeito, cara. E esses caras já estavam falando disso. Né? O mestre Neo tava falando, ó, com disciplina aqui você chega, você, na sua firmeza, no seu caminho, da sua retidão aqui, ó. Você respeita o próximo. Tá todo mundo falando, são esses avatares, né? Estão aí falando e a gente tá ignorando porque meia dúzia aí fez merda com essas mensagens, sabe? Sim. Eu comecei a entender o quanto isso era prejudicial pra mim, né? E aí eu comecei a perceber que muita gente que tava na mesma situação, semelhante à minha, né? Perdido daquele jeito, não busca mais o misticismo, a religiosidade e tal, por preconceito, mas às vezes tá ali o caminho dele pra ele ter uma vida mais equilibrada, ter uma vida mais harmoniosa. E eu me abri pra isso, mas não foi fácil mesmo. Porque como eu saí também dos ensinamentos do Oriente, que é tudo muito, tá tudo dentro, você é Deus, né? Tem todo esse lance, né? E eu falava, cara, voltar a crer, pra mim foi dificílimo. Foi a minha última barreira. Porque eu senti o chamado de me fardar no Santo Daime. Falei, eu vou me fardar. Eu queria me fardar. Desde que você entrou, você não queria fardar. Fardar. É tipo virar membro da doutrina. Você põe uma roupinha, uma farda, né? E nós viramos. Quando você se farda, você vira uma soldada do batalhão da rainha do Império de Juramidã. É isso. Então, olha como é um universo vasto, né? Com tantos símbolos novos, Sim. tantos nomes que a gente nunca ouviu. É muito legal, né? E aí, eu senti, eu gostava muito e de repente eu senti esse chamado. Aí você às vezes mesmo. ia e tomava na Amazônia e voltava. Isso. Você foi experimentando Não, eu nunca tudo. deixei de tomar com os indígenas e nem em outros formatos, né? Mesmo com não indígenas. Porque eu sempre via e os retiros também, né? Com medicina. Eu sempre vi como uma forma de aprofundar o meu estudo. Porque quando você tá no Santo Daime, você tá a serviço. Então você tá tocando, você tá cantando. O ensinamento, ele vem de uma proposta, né? Os hinos são os ensinamentos, né? Aí a partir daquela doutrinação que os hinos te trazem, você sobre o efeito de um psicodélico, você começa a internalizar aquilo e você começa a aplicar na sua vida. E são mensagens positivas, são boas, então eu não vejo problema nenhum. Eu brinco que é a minha lavagem cerebral preferida. Sabe? É a minha lavagem preferida. Porque se for pra lavar, que lave assim. Onde eu consiga ter uma vida melhor, mais harmoniosa. E isso hoje eu não preciso nem falar. Tá claro. Pra todo mundo que convive comigo. Principalmente minha família e as pessoas que se relacionam comigo. Então, assim, isso eu devo a esse processo com as medicinas e com as egrégoras que ela tá inserida. Que é o aprofundamento desses trabalhos mais xamânicos, né? Onde eu deito ali, rolo e faço bem importante. sozinha. Onde é eu comigo mesma, com as minhas coisas e vamos nessa. Ao mesmo tempo que também dentro de uma corrente, trabalhando a irmandade, a união, o respeito, não julgamento, com pessoas. Porque é fácil você lidar com pessoas se você não lida com pessoas, né? Então, assim, como aprender a lidar com pessoas? Fique com pessoas. Sim. E uma irmandade é isso. São pessoas. E pessoas, dentro da espiritualidade, gente, é muito louco. Porque é gente tudo quanto é jeito, né? Sim. Não é tipo, eu tô lá na publicidade, cheio de publicitário, gente, é tudo meio parecido. Não é bolha. Não é bolha. É isso, não é bolha. Você cria uma egrégora de bolha pelos simbologismos que estão envolvendo toda aquela egrégora. Mas não é uma bolha. São pessoas com condições sociais diferentes. Idades muito diferentes. Tem muita gente mais velha, cara. Gente velha mesmo, cabelo branco lá. E vai ter a novinha, e vai ter o cabelo branco. E vai ter gente que não tem um puto. E vai ter gente que vai ter mais grana. Então, é muito louco essa pluralidade que você encontra dentro dos meios espirituais. Lógico que com as ressalvas, que a gente sabe que ainda não é mega acessível. Mas no Daime tá cheio de gente dura, né? E isso acontece. E você vai lá e você tem uma condição financeira melhor, no dia a dia você destoa. Cada um tá vivendo uma vida completamente diferente. Só que lá dentro nós somos uma irmandade. E a gente se ajuda conforme a possibilidade de cada um, né? Então, quem pode mais, ajuda mais sim, né? E porque quer. Não porque precisa e nem porque é obrigado. Né? E todo mundo tem pra dar alguma coisa. Aquela irmã pode não conseguir colaborar com grana, mas ela te abraça depois de um trabalho, ela vem com uma palavra. Então, assim, a gente tá todo mundo ali se organizando, se ajudando. Faz a comida. Tá todo mundo se organizando. Não é sobre isso. Então é sobre aquela igualdade que a gente fala no Santo Daime. Abaixo do poder somos todos iguais. Tenta direito, garota.